Acabou então o SF? Com uma lágrima nos olhos, eu digo que sim, sim. Na verdade, É assim, oficial. agora é oficial. Agora nós temos essa questão estabelecida no ato 56 de 2024, né? Então a Cefaz, ela está trabalhando em cima para extinguir de uma vez o SF. Se a gente for voltar um pouquinho, né? O cupom fiscal, o SF, cupom fiscal, é aquela maquininha onde eu tenho a memória fiscal e gravo minhas vendas de varejo. Tem que fazer a redução Redução Z. Z, escritura pela redução Z e assim por diante, né? O... Depois, com o avanço da tecnologia, o Estado ele permitiu que você trocasse o teu ECF, mas aí é por adesão voluntária. Para isso, precisa ter um TTD para fazer, ou seja, um tratamento tributário diferenciado. E você opta para ir para o NFC, que é Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Então, quando eu migro, acabou a redução Z. Menos um trabalho, menos um problema. Menos um problema, menos uma formiga. Menos uma formiga, Menos uma exatamente. formiga. Então, com isso, né, esse caso ele era voluntário. Porém, todavia, entretanto, se a empresa optasse por retornar ao ECF, que ela podia fazer essa opção, Hum. ela não pode mais migrar para o NFC. Ficava presa no CF. Ficava preso no ECF ad eterno. Uhum. Né? Então a gente sabe que a memória do ECF ela tem um tempo, tem uns contadores, e quando ela esgota, eu tenho que fazer a sessão de uso e adquirir uma outra, que aí existe um custo em cima disso tudo. O NFC não tem Que nenhum não custo. era barato, Não era diga-se de barato, né? passagem, né? Tem que ser uma impressora fiscal. Né? Sim. Então a questão do ECF tem esse custo. Né? O NFC não. O NFC eu posso imprimir numa impressora térmica normal, que não é fiscal, Hum. ou numa impressora comum, sem problema nenhum. Sim. Isso me dá facilidade, Flexibilidade, né? flexibilidade, né? Então o Estado chegou a dizer assim, não, vou acabar com essa parte do ECF, não quero mais me incomodar, tanto é que se a gente também voltar um pouquinho no tempo, a gente tem que entregar o bloco X Sim. do estoque e o bloco X das reduções. Com o tempo, o Estado foi lá e tirou a obrigatoriedade de apresentar o bloco X das reduções e tornou do estoque anual, já visando matar ele pouco a pouco. Hum. E agora, com o ato 56, veio o facão de vez, né? Então, agora vai ter um escalonamento pelo CNAE, esse escalonamento progressivo, que ele vai de março de 2025, é importante, tá, gente? Dá um exemplo para o Março de pessoal 2025 até ficar, né? agosto de 2025, né? Então a gente tem um artezinho ali do prazo. Então, por exemplo, em março, a partir do dia 1º de março de 2025, esses quinais entram na obrigatoriedade, ok? E aí ali dentro vai estar conveniências, medicamentos veterinários e ópticas. São alguns exemplos, né? Os iniciais ali desses quinais, né? Exatamente, exatamente. Então, eu vou ter alguns momentos, né, que são 1º de março de 2025, consequentemente, 1º de abril de 2025, 1º de maio, 1º de junho, 1º de julho. E aí, quem não entrou, os quinais que não entraram nessas 5 datas, entram na última, que é 1º de agosto. Então, a partir de 1º de agosto, Bem rápido a escala, né? sim. E detalhe, né? Uma vez você entrando na obrigatoriedade, você vai ter que fazer a cessação de uso, Uhum. né? Ou seja, dizer para o fiscal, fiscal, não vou mais usar esta impressora fiscal. Lacrar, né? Eu vou lacrar essa Lacrar a impressora. impressora. Eu vou ter que Sim. procurar uma empresa que é autorizada para fazer esse processo. E eu vou ter que fazer o encerramento dessa impressora fiscal. Então, eu vou ter, entrei na obrigatoriedade, por exemplo, vamos pegar o caso ali que a gente viu na nossa arte, né? Ali de 1º de março. Uhum.
Entrei dia 1º de março de 2025. Eu vou ter 90 dias a partir dessa data para fazer o encerramento da impressora. Já tem um prazo Tem um definido. prazo já, definido. Eu ponto. tenho. Exatamente. Tá? Nesse andamento também, nesse ato de ate, tá? O pessoal também incluiu a obrigatoriedade do uso do BP, que é o bilhete de passagem eletrônico, a partir de 1º de 8 de 2025. Então, deixa de usar o PAF-ECF, vai para o bilhete de passagem eletrônico. E o interessante, que aí o pessoal quiser depois dar uma olhada lá no ato de ate, tem a questão do artigo 3º, cara, que eu vou te confessar, eu reli, tentei entender o porquê daquilo, mas ele diz que a partir de 17/9, ou seja, já está valendo, os estabelecimentos inscritos no cadastro de contribuintes do ICMS deverão utilizar NFC nas vendas cujo adquirente ou o tomador seja pessoa física ou jurídica não contribuinte. Ou seja, aqui ele está. O que eu entendi com isso? Que aqui a Receita está dizendo o seguinte: você está vendendo, você não está emitindo cupom, a partir de agora você é obrigado a emitir NFC. Ponto. No caso, quem emite NFE agora e não trabalhava antes com SF, né? Exatamente. Agora é obrigado a ir para NFC. Ou seja, então eles têm um conceito muito claro dentro da Receita, tá? Eu já acompanhei em alguns debates, algumas apresentações do fisco estadual, que eles querem separar. Ou seja, venda para não contribuinte, pessoa física, NFC, pessoa jurídica contribuinte, NFE. Então, esse conceito está muito claro na cabeça do fisco. A não ser que eles mudem de ideia um pouco mais para frente, mas a princípio ele está muito claro na cabeça do fisco. Tá? Então, eu cheguei nesses dois pontos, né? Hoje o cara não emite documento. Então, a partir de agora, 17/9, está obrigado a emitir NFC, desde que se enquadre naquele vendas, cujo adquirente ou tomador seja pessoa física ou uma pessoa jurídica não contribuinte. E quem emite somente NFE tem que passar a emitir NFC. Detalhe importante só, puxando um gancho, né, da importância da data. Porque a gente está falando dia 17/9. Que já passou. Que já passou. Há quase um mês. Exatamente. Será que o pessoal já sabe disso? Será que já está todo mundo ciente dessa mudança? Bem, vamos lá. Isso é muito importante porque assim, hoje, se a gente for olhar, pegando a nossa experiência aqui, né, de empresa, se a gente for olhar, quem tem que saber esse processo, o que muda, o que não muda, né, quem está mais a par desse processo, é justamente o parceiro contábil do contribuinte. Né, porque ele acompanha as mudanças, né? Claro, parceiro contábil. Sim. Não um guarda-livro. Exato. A gente tem essas diferenças, né? Mas assim, o parceiro contábil, que ele está preocupado e tal, já avisou, já existem as comunicações internas, né, da própria Cefaz de Santa Catarina, né? Nós mesmos aqui recebemos, saiu um ato de ate novo, já vem no e-mail para a gente, então a gente já está acompanhando essas mudanças de legislação. Então, eu acredito que sim, né? Existem alguns contribuintes que são antenados a esse tipo de coisa também, e eles gostam de se atualizar, né? de se atualizar, de saber o que está acontecendo, o que muda na legislação, principalmente agora com essa questão da reforma tributária, né? Para poder entender onde é que vai ser os impactos, né? Sim. Então, de modo geral, que está aberta, né? Sim. Para estar tudo certo. Para estar tudo certo, né? E detalhe, essa questão do dia 17/9 também vale para o bilhete de passagem eletrônico, né? E assim, quem não obedecer esse artigo
vai estar em descumprimento com a legislação, né? Então está passível de pena.